Boa noite, Rogéria. A paz de Jesus para você, para sua casa. A paz da Guimar, minha irmã, Deus abençoe você, sua família. A Clara já está por aí? Se a Clara chegar, a gente começa. A paz, Tarcísio, Deus abençoe você, meu irmão, sua casa. Nessa noite, nós vamos trazer mais uma vez uma partilha sobre o livro do Padre Roger Luiz. Esse livro aqui, Se Nós Orarmos. Se Nós Orarmos, que é verdadeiramente um manual sobre a intercessão, e abrange também intercessão profética, abrange todos os estágios, podemos dizer assim, né, do ministério, da missão da intercessão, a pedido da nossa irmã Clara, que está fazendo essa sequência pelo Instagram, pelo YouTube. Como eu não uso o Instagram, estou fazendo por aqui mais uma vez, como na semana passada. E depois ela vai postar, né, no canal dela, onde está acontecendo esse treinamento para a intercessão profética. Aí chegou a Clara Helena. Estamos aqui a postos, viu, Clara? Na hora que você falar, escrever para mim aí no comentário, vamos começar, a gente começa imediatamente. Se o povo já estiver acompanhando aí o seu público, né, do seu canal. Mas então vamos hoje trabalhar no 5º capítulo desse livro aqui, do Padre Roger Luiz. Lembrando, o nome do livro é E Se Nós Orarmos, editora Canção Nova. O quinto capítulo, o Padre Roger fala para nós sobre a intercessão. Dentro desse 5º capítulo existem alguns subtítulos. O primeiro subtítulo já foi trabalhado no canal da Clara, chamados à intercessão. O segundo subtítulo, o significado de intercessão. E o terceiro subtítulo, nosso chamado não é por acaso. E nós vamos pegar aí a partir da página 98 e vamos levar em frente. Dentro desse subtítulo, o nosso chamado não é por acaso. Amém? Acho que podemos começar, né? Ok, valeu, Clara. Vamos começar então para a glória de Deus. No nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Pai,
e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença nessa noite, essa quinta-feira, onde em tantos lugares do Brasil e do mundo, o Teu povo, os Teus filhos, a Tua igreja se dedica a adorar a Tua presença viva e verdadeira no Santíssimo Sacramento do altar. Um dia de adoração, um dia de contemplar o Teu amor presente na hóstia consagrada, o Teu poder. Nós Te louvamos e bendizemos porque hoje é dia de graça sobre aqueles que Te adoram, aqueles que creem em Ti, aqueles que Te buscam, aqueles que conhecem a Tua presença viva, aqueles que experimentaram o Teu amor infinito e incomparável, aqueles que são chamados por Ti a trilhar um caminho no Espírito Santo, a trilhar um estilo de vida no Espírito Santo. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Senhor, porque nunca fomos nem seremos dignos, nunca fomos por nossas forças e capacidades humanas capazes, mas é pelo Teu Espírito que se dá a Tua obra em nossa vida, é pelo Teu Espírito, é pelo Teu amor, é pela Tua sabedoria, pelos mistérios da Tua graça, que o Senhor usa de cada um de nós como instrumentos para fluir a Tua palavra, para fluir a Tua graça, para fluir a vida nova no Espírito, para fluir o poder do Espírito que transforma vidas, que transforma a história, que transforma cidades, que transforma famílias, que transforma nações. Sim, Senhor Jesus, eis-nos aqui, nos abandonando ao Teu Espírito Santo, que venha com poder, com unção, com graça, com misericórdia, fluir nessa hora, nos conduzir aquilo que o coração amoroso do Pai preparou para nós, nesse trecho desse livro que vamos ler e meditar nessa noite. Louvado, glorificado, adorado seja, Senhor. Vai enviando os Teus anjos, vai enviando São Miguel, São Rafael, São Gabriel, toda a milícia celeste, vai enviando, Senhor, a intercessão de todos os santos, homens e mulheres que desfrutam da Tua presença na bem-aventurança eterna. Vai, Senhor, enviando a poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, aquela que esmaga a cabeça de Satanás nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida da humanidade, para a glória do Seu nome, para a salvação de muitos. Nós estamos e continuaremos nessa hora unidos no poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Bom, para quem chegou agora, esse vídeo, essa live faz parte de uma sequência, um treinamento de intercessão profética que está sendo promovida pela nossa irmã Clara Helena no seu canal do YouTube, Instagram, e nós vamos fazer hoje através daqui, depois ela vai postar também esse conteúdo no YouTube. Estamos trabalhando o livro do Padre Roger Luiz, da Comunidade Canção Nova, E Se Nós Orarmos, publicado pela editora Canção Nova. É um verdadeiro manual muito completo sobre vários aspectos, tudo que envolve a intercessão, a missão da intercessão, não no formato assim tradicional apenas, mas também entrando no mérito, na dimensão da intercessão profética, tá bom? Seja bem-vindo você, meu irmão, minha irmã. Vamos então, a Clara pediu que falássemos a partir da página 98 até o final desse capítulo 5, quinto capítulo, chamado A Intercessão.
Mas para isso, como o subtítulo que nós começou na página 91, eu quero fazer com você uma retrospectiva rápida para entrarmos no ponto a partir da página 98, tá bom? Então a retrospectiva desse subtítulo, nosso chamado não é por acaso. O Padre Roger Luiz começa apresentando o livro de Esther, a narração, a história do livro de Esther. E o rei Assuero era o rei da Pérsia. A Pérsia tem um significado profético muito forte. Hoje a Pérsia se chama Irã, né? Aquele país que está sempre nos noticiários, com muito sofrimento daquele povo, muitos atos terroristas de grupos que saem dali do meio desse povo no Irã, mas naquele tempo era chamado de Pérsia. O rei da Pérsia, Assuero, houve um desentendimento com a rainha e ele resolveu punir a rainha, destituiu a rainha do título de rainha e quis arrumar uma nova rainha que obedecesse a todas as vontades dele, que era típico dos reis. Aliás, até hoje, mesmo não tendo reis em todos os lugares como antigamente, mas quem exerce o poder com muita tirania acaba subindo a cabeça e a pessoa quer realizar sempre todas as suas vontades. Por isso os grandes ditadores da história da humanidade têm um comportamento muito parecido com o do rei Assuero. Ele destituiu a rainha que não atendeu à vontade dele, não obedeceu quando ele chamou, e abriu, vamos dizer assim, como um concurso na Pérsia para selecionar uma nova rainha. Mardoqueu, judeu, temente a Deus, homem fiel a Deus, criou a sua sobrinha, era a filha adotiva dele. A sua sobrinha chamava Esther, e ele sentiu no coração dele que era para a sobrinha dele, a Esther, participar daquela seleção de moças, dentre as quais o rei iria eleger a nova rainha. Esther foi, e propósito de Deus na vida dela, ela foi eleita nova rainha, junto ao rei da Pérsia. E aí o Padre Roger diz que ele ressalta como a divina providência rege a vida dos filhos e filhas de Deus, dos discípulos de Jesus. A divina providência, de fato, todo tipo de mudança na nossa vida, ela tem um controle de algum modo sobre aquilo, ela tem um propósito para que aquilo produza fruto na nossa vida e até, às vezes, na vida de muito mais gente, como nós vamos ver. O padre ressalta, Padre Roger, que nós somos sim imperfeitos, somos limitados, somos pecadores, mas nós, uma vez escolhidos e amados por Deus, uma vez que houve esse encontro com Jesus e começou uma vida nova da parte de Deus em nós, e nós decidimos e nós assumimos essa caminhada, Deus vai agir através de nós, mesmo na nossa condição de imperfeição. O Padre Roger ressalta ainda que, assim como Esther se deixou conduzir pelo seu pai adotivo, que era seu tio, Mardoqueu, um homem de Deus, e entrou naquele concurso, para selecionar uma nova rainha, também nós precisamos ser dóceis ao Espírito Santo, como Esther foi dócil à voz do seu pai adotivo, Mardoqueu. Porque assim o Espírito Santo vai poder nos treinar, nos plasmar, nos modelar e usar de nós como instrumentos eficazes para os propósitos de Deus. O Espírito Santo quer conduzir na nossa vida os acontecimentos, as nossas escolhas, as nossas decisões, e o Espírito Santo quer conduzir a nossa oração. Eu tenho por hábito, normalmente, quase ao longo de cada momento do dia, quando eu vou orar, eu peço o Espírito Santo, ou mentalmente, ou em voz alta, mas eu peço o Espírito Santo. É um legado que Monsenhor Jonas Habib, nosso fundador da comunidade Canção Nova, nosso pai espiritual, ele deixa para nós muito forte
esse ensinamento, esse testemunho de vida, em tudo começar clamando o Espírito Santo. E o Espírito Santo assim vai ganhando espaço dentro da nossa vida, da nossa alma, da nossa mente, da nossa razão, da nossa vontade, e ele vai nos ensinando, vai trabalhando, vai nos modelando e vai desejando conduzir nossa oração. Quando a oração é conduzida pelo Espírito Santo, a gente já percebe a diferença, não é verdade? A gente vê duas pessoas orando, ou até mesmo vem pessoas orar por nós, impõe a mão sobre nós e começa a orar. Uma ora pela razão dela, por aquilo que ela conhece humanamente. Outra ora movida pelo Espírito, inspirada pelo Espírito. Se você já fez essa experiência, você sabe do que eu estou falando, é muito diferente. A gente que recebe a oração, a gente já percebe a unção naquela oração que é inspirada pelo Espírito Santo. Algo diferente nos toca, vai lá na raiz, né, daquilo que está no nosso coração, aquilo que a gente está precisando, aquilo que a gente está vivendo, aquilo que Deus quer falar para nós, que a gente precisava ouvir. Padre Roger, então, deixa bem claro isso. O Espírito Santo quer conduzir também as nossas orações. Ele sabe de todas as coisas que nós não sabemos, do passado, do presente e do futuro. Ele sabe, nessa luta que existe no mundo entre o bem e o mal, aquilo que são as artimanhas do inimigo de Deus contra o povo de Deus, contra a nossa vida. Ele sabe o que é necessário para nós reagirmos do modo certo. Por isso, quando nós aprendemos e nos empenhamos em aprender a deixar o Espírito Santo conduzir até as nossas orações, nós vamos vendo o fruto, a eficácia de Deus acontecendo nas situações concretas da nossa vida. Padre Roger também ele menciona que no livro de Esther, né, conforme está sendo lido a cada dia um trecho desse livro do Padre Roger, ele vai pegando os trechos do livro de Esther nesse capítulo 5º, ele mostra que Esther foi eleita rainha, Mardoqueu fez um favor ao rei e foi honrado por isso, ficou com seu nome, né, marcado com uma boa fama por ter feito um favor de ajudar o rei. Mas, como sempre acontece, o inimigo de Deus, que é inimigo dos filhos de Deus, do povo de Deus, ele, através de Amã, que era um grande oficial, um homem que tinha um privilégio dentro do governo do reino da Pérsia, uma alta posição no governo, Amã descobre que Mardoqueu, tio e pai adotivo da rainha Esther, era judeu e era fiel, era praticante, era um homem de Deus. E aí ele começa a tramar algo não só contra Mardoqueu, mas contra todo o povo de Deus que estava ali vivendo. Muitos habitavam no território dominado pelo reino da Pérsia. E o padre fala, da mesma forma acontece até hoje. Satanás usa de pessoas, e muitas vezes ele usa de pessoas constituídas como autoridades, seja no governo de uma cidade, de um estado, de uma nação inteira, seja no governo, Deus nos livre e guarde, mas também acontece no governo até de grupos de cristãos, de comunidades, de pastorais, sei lá. Mas se nós bobearmos, ele usa também de nós, cristãos, para perseguir os homens e mulheres fiéis a Deus, os homens e mulheres agradáveis a Deus, os homens e mulheres que se deixam conduzir pelo Espírito Santo e são instrumentos da unção do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, Amã foi, na história do livro de Esther, essa figura humana poderosa, influente na nação, influente até sobre o rei, que fez as suas artimanhas e convenceu o rei a criar um decreto onde era declarada a morte de todos os judeus. E aí estava incluído Mardoqueu, o tio, o pai adotivo da rainha Esther. Diante dessa artimanha, diante do rei ter concordado com a astúcia de Amã e ter assinado o decreto,
onde ordenava o extermínio de todos os judeus, todos que viviam aquela religião onde se seguia o Deus de Israel, etc. Chega ao conhecimento de Mardoqueu, mais uma vez, e Mardoqueu recorre então à rainha Ester. Claro, com muita aflição, com muita angústia, mas veja, aí entra no nossa parte de hoje, a partir da página 98 do livro E Se Nós Orarmos, do Padre Roger Luiz. Foi para esse momento que Ester foi levada por Deus, pela providência de Deus, a se tornar rainha do reino da Pérsia, um reino pagão, um reino que não tinha nenhuma simpatia com o povo de Deus, o povo de Israel. Então tudo que aconteceu na vida de Ester, de deixar de ser uma jovem criada pelo tio Mardoqueu, e de repente foi eleita como rainha do rei da Pérsia, toda a vida dela mudou, toda a rotina dela mudou, todos os afazeres dela mudaram, mas tudo isso aconteceu na vida dela, não era para ela, não era para Ester. Não é porque Deus estava simplesmente querendo honrar Ester porque ela era boazinha, nem mesmo porque ela era muito bonita, como diz a palavra de Deus, e por isso o rei escolheu ela. Não. O propósito de Deus, essa mudança que foi feita na vida de Ester, era para salvar os seus filhos e filhas nessa hora, onde Satanás, onde o inimigo de Deus moveu Amã, que tinha influência, e articulou e convenceu o rei a fazer o decreto do extermínio de todos que pertenciam ao povo de Deus. Veja como Deus faz. Talvez na sua vida, talvez na minha vida, também esteja acontecendo mudanças, ou já aconteceram, ou vão acontecer amanhã. Mudanças. Pode ser uma mudança agradável, pode ser uma mudança não tão agradável, mas deixa Deus conduzir a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deixa Deus fazer as mudanças que a providência de Deus quer fazer na sua vida. Porque não é apenas para benefício seu, não é apenas para benefício da sua família, não é apenas para aquilo que está na esfera do pessoal, do particular. Se você é um discípulo de Jesus, se você é um filho, uma filha de Deus, que entregou sua vida verdadeiramente para Ele conduzir, Deus tem um propósito e através de você, Ele quer atingir outras pessoas. Através do que acontece na sua vida, Deus pode amanhã atingir, salvar, abençoar, curar, libertar, transformar o rumo da história de muitas outras pessoas. Isso é intercessão. Padre Roger Luiz, então, ele pega no livro, vamos pegar aqui a Bíblia, o livro de Ester, capítulo 4, versículos de 12 a 14. Deixa eu beber uma água aqui. Ester, capítulo 4, versículos de 12 ao 14. Vai dizer assim para nós. Ester 4, de 12 a 14. Presta atenção. Se você não achou, não tem problema não. Se não dá tempo, não tem problema não. Depois você lê. Diz assim: as palavras de Ester foram referidas a Mardoqueu, que lhe mandou responder. Isso daqui, quando Mardoqueu solicita a Ester que ela faça alguma coisa, ela era rainha, ela tinha acesso ao rei, faça alguma coisa para o rei cancelar esse decreto que ordenava o extermínio de todo o povo de Deus, de todos os judeus como eles. E Ester fala que seria muito arriscado, porque mesmo sendo rainha, ela só poderia entrar na presença do rei se fosse chamada pelo rei. Ela não deveria incomodar o rei, era perigoso. Se o rei estivesse bravo, ia sobrar para ela, né? Ela seria punida. E aí vem Ester 4,12, as palavras de Ester foram referidas a Mardoqueu, que lhe mandou responder. A resposta de Mardoqueu diante dessa explicação de Ester, que era arriscado
ela ia até o rei sem ser chamada, sem ser convidada. Não imagines que serás a única entre todos os judeus a escapar, por estares no palácio. Se te calares agora, o socorro e a libertação virão aos judeus de outra parte. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foi para essas circunstâncias que chegaste à realeza, que nós acabamos de falar, né? O propósito de Deus com as coisas que acontecem na nossa vida, e aconteceu na vida de Esther, de se tornar rainha. E o padre Roger, ele chama atenção para o seguinte: diante do risco que Esther expôs, que ela correria se tomasse a iniciativa de ir até o rei, Mardoqueu dá um alerta para ela: não fuja do chamado de Deus. Será que não foi para isso que você se tornou rainha? Não fuja do serviço a Deus. Não tenha medo de servir a Deus, de pagar até mesmo o preço, de aproveitar o que a providência de Deus colocou nas suas mãos. Aceite pagar o preço, porque Deus não vai abandonar o seu povo. Olha, interessante o que Mardoqueu fala. Se você se omitir, se você se calar, Esther, se você ficar com medo e não fizer nada para salvar todo o povo de Deus, o socorro e a libertação virão aos judeus de outra parte. Olha a fé de Mardoqueu, ele sabia que Deus nunca deixa o seu povo desamparado. Mas como homem de Deus, usado por Deus, ele provoca o coração de Esther para que ela tome uma providência, já que a providência de Deus colocou ela como rainha. E é muito interessante, né? Padre Roger diz para nós precisamos aceitar correr o risco. Se nós assumimos a missão da intercessão, que não é uma missão onde você fica exposto publicamente para ser criticado, para ser, enfim, mal interpretado e tudo aquilo que acontece com as pessoas que se expõem publicamente como pregadores, cantores e por aí vai. Mas a missão da intercessão exige um preço a ser pago, como qualquer serviço, qualquer missão dada por Deus. Meu irmão, minha irmã, nós temos que parar e pensar bem. Nós precisamos aceitar o risco, pagar o preço, aceitar a cruz. Caminhar com Deus significa ter uma cruz para carregar. E se nós fugirmos disso, nós quisermos apenas a parte doce da missão, a parte gozosa, né, do mistério de seguir a Cristo, a Jesus, nós não conseguiremos ir até o fim e nós não faremos a vontade de Deus e Deus não vai conseguir usar de nós para salvar, para abençoar, para restaurar o que Ele deseja, o que é necessário. Prosseguindo aqui, o Padre Roger cita Esther, capítulo 4, versículo 16. A resposta de Esther ao alerta de Mardoqueu. Diz assim, Esther 4,16. Vai reunir todos os judeus de Susa. Jejuai por mim, sem comer nem beber durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois disso, apesar da lei, irei ter com o rei. Se for preciso morrer, eu morrerei. Aleluia! Louvado seja Deus pelo coração de Esther, mulher inteiramente fiel a Deus. Se fosse preciso morrer, ela tomou a decisão: eu morrerei para tentar salvar o meu povo, para tentar salvar o povo de Deus. Meu irmão e minha irmã, nós estamos em tempos muito difíceis na história da humanidade. Nós estamos num momento de transição na história da humanidade, um momento de crise, um momento profético, um momento de grande nível, de grande intensidade no combate espiritual entre as forças de Deus e as forças do mal. Entre o povo de Deus e o povo que, sem perceber, alguns percebem, mas é a minoria,
são usados pelo inimigo de Deus para tentar destruir a obra de Deus, tentar destruir o que Deus construiu na humanidade, na vida do ser humano. Meu irmão, minha irmã, hoje acontece isso que aconteceu com Esther em muitos países do mundo. A quantidade de países onde a perseguição aos cristãos tem aumentado nos últimos anos, nas últimas décadas, é assombroso. É impressionante. A perseguição aos cristãos tem aumentado violentamente de ano após ano. Há alguns anos atrás, na África, não havia o nível de perseguição, não havia a organização de grupos que odeiam os cristãos, que fazem terrorismo contra os cristãos, como há hoje. É uma questão de anos. A perseguição começou no norte da África e está descendo, e a cada ano vai atingindo países e regiões novas da África, dos países africanos. Por exemplo, mas tem o Oriente Médio, mas tem a Índia, mas tem a China, mas tem a Coreia do Norte, mas tem tantos lugares em que a perseguição tem várias faces, né? Tem a perseguição de apedrejar os cristãos, de bater nos cristãos, tem a perseguição em nome de leis autoritárias, leis anticristãs que vão sendo colocadas aos poucos em países e depois, quando a ditadura já está feita, não tem mais jeito. Então, em nome da lei, pega os cristãos e leva para a cadeia. Pega o cristão e dá sumiço nele. Pega o sacerdote, pega o leigo, pega quem for, entra dentro da casa de família e leva a família inteira. E existe a perseguição, como nós vivemos mais aqui, que tem um caráter cultural, tem um caráter capcioso, muitas vezes sutil, como aquela história tão comentada, né, por aí. Se você pegar um sapo, colocar na panela de água fervendo, ele bate, quica e pula para fora. Todo queimado, mas pula para fora. Mas se você coloca uma panela com água geladinha, põe o sapo lá dentro e acende o fogo e devagarzinho vai esquentando aquela água, como o funcionamento do organismo do sapo acompanha aquela mudança de temperatura, ele não sente o alerta, ele não sente o perigo, e quando ele vai perceber, ele já está morto, né? No Brasil, na América Latina, aqui no Ocidente, na Europa, o processo é dessa forma de perseguição aos cristãos. A gente não está percebendo, a maioria esmagadora não está percebendo, mas a cada dia vai sendo apresentado projeto de lei, vai sendo aprovada uma lei que é totalmente anticristã e que vai dando margem a criar uma mentalidade na sociedade inteira anticristã e que vai dar margem no futuro a tornar crime o comportamento cristão, a postura cristã, o pensamento cristão, a liberdade de expressão da fé católica, da fé cristã. É uma grande armadilha e nós estamos dentro dela no mundo ocidental, que está avançando cada vez mais. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Mas o fato é que isso que aconteceu com Esther acontece também nos dias de hoje. Assim como ela decidiu, louvado seja Deus, decidiu que se fosse preciso morrer por amor ao povo de Deus, por permanecer fiel a Deus, tentar salvar o povo de Deus, ela morreria. E eu e você, estamos dispostos a morrer? Dispostos a morrer para aquele tempo que a gente joga fora, que a gente gosta de, sei lá, assistir alguma coisa na televisão, assistir um futebol, assistir uma série, enfim, aquele tempo que a gente gasta com coisas que, não digo que são coisas pecaminosas, não, são coisas neutras, mas que a gente tem prazer de gastar tempo naquilo. Mas se Deus chama você a uma missão, se Deus chama você a uma vida de oração, para um outro nível mais profundo, se Deus chama você a uma missão de intercessão,
Você está disposto a morrer, a pagar o preço de abrir mão desse tempo que você jogava fora, que você gastava com coisas que te dão prazer, mas que não dão fruto nenhum também, para aplicar esse tempo na presença de Deus, aplicar esse tempo diante do Senhor, no Santíssimo Sacramento, ou mesmo que seja na sua casa, diante do Senhor, com a Bíblia na mão, orando os mistérios do Santo Terço, do Santo Rosário, meditando a palavra de Deus, intercedendo e clamando pela sua cidade, clamando pelas famílias que estão sendo tão atacadas, pelas crianças. Eu vi uma reportagem com um cardeal responsável dessa área no Vaticano, que acaba cuidando da exploração de seres humanos. Ele falava que durante a quarentena, está todo mundo trancado dentro de casa, teoricamente, como que tem no mundo, em muitos países do mundo, aumentado o tráfico de crianças. Aumentado o tráfico de crianças para exploração sexual, que é diabólico, para prostituição, para trabalho escravo, para mil coisas, até mesmo para retirada de órgãos, até mesmo para contrabando de órgãos. Meu irmão, minha irmã, Satanás não parou de agir no mundo não, só a gente que às vezes fica dormindo. E nós precisamos, Deus está chorando a perda dessa forma dos seus filhos e filhas. Deus está com o coração sangrando. Ele está chamando você, está chamando a mim, está chamando a todo aquele que quer dar ouvidos ao seu apelo. Meu irmão e minha irmã, é preciso na batalha espiritual usar armas espirituais. Só se vence com busca da santidade, busca de conversão pessoal. Só se vence com pessoas que buscam a santidade entrando em oração, no poder da oração, no combate da oração, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Como Mardoqueu falou para Esther, se você não quer fazer a sua parte, se você não quer abraçar essa cruz, se você não quiser aceitar, correr o risco de pagar um preço alto e mergulhar de cabeça na missão da intercessão, meu irmão e minha irmã, Deus vai usar outras pessoas. Outras pessoas dirão sim. Deus não vai abandonar o seu povo na hora do sofrimento. Deus não vai abandonar os seus filhos, a sua igreja, na hora da crise, na hora da perseguição, na hora da cruz. Deus não abandona. Sempre na história, em 2000 anos de igreja e antes do Antigo Testamento também, mais 2000 anos, Deus nunca perdeu. Deus sempre prevaleceu contra estruturas mundiais, contra impérios mundiais, contra pensamentos anticristãos, contra astúcias, artimanhas, inteligências humanas, poder econômico, poder militar, ditaduras. Deus sempre prevaleceu. Deus sempre prevaleceu. Ele não vai abandonar os seus filhos. Agora Ele está chamando você. Ele, não é por acaso que você está acompanhando essa partilha da palavra e do livro. Deus está chamando você. Você decide. Saiba que Ele te ama. Saiba que Ele te chama. Saiba que Ele te garante. Mas existe um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago e nós não precisamos ter medo de pagar esse preço se nós estamos em comunhão com a fonte de amor, com a fonte de graça, com a fonte de bênção, que é o Espírito Santo de Deus, a vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, para nós já irmos finalizando, o padre partilha ainda no livro que Deus tem um projeto, tem um plano, tem um desígnio para a nossa nação, para o Brasil. Deus tem um propósito para o Brasil. No propósito de Deus para o Brasil não vai ser mais conhecido pelo mundo afora como o país do futebol, o país do Pelé, o país do sei lá de quem, do Ronaldinho, do Neymar. Deus não quer que o Brasil seja conhecido nas nações estrangeiras porque é um país do carnaval,
que as mulheres ficam seminuas, rebolando, e aquele monte de gente no meio da rua com escola de samba, com aqueles enfeites que levam um ano inteiro para fazer as alegorias, os carros, o desfile, a arte do carnaval. Não! No propósito de Deus para o Brasil. Ele quer que o Brasil seja conhecido, Ele quer fazer isso. Veja, Deus quer fazer isso. Mas Ele não vai fazer isso sozinho. Ele quer que nós, brasileiros, nós cristãos, nós católicos, paguemos o preço, assumamos a missão até as últimas consequências de colaborar. Colaborar é trabalhar junto com Deus, para que se torne concreto, realizado o propósito de Deus para o Brasil. Propósito de Deus para o Brasil, diz o padre Roger Luiz no seu livro, é que o Brasil seja conhecido pelo mundo como um país do avivamento espiritual, como o maior país católico do mundo, não por orgulho, não por vaidade, não por fama, mas para que seja um lugar reconhecidamente onde Deus continua a habitar no meio do seu povo, a fazer maravilhas no meio do seu povo, a curar os leprosos, a fazer os aleijados andarem, os paralíticos andarem, a fazer os cegos enxergarem e a fazer o coração do homem e da mulher ser transformado por um homem e uma mulher renovados na graça de Deus, um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo de Deus, um país onde o Espírito Santo tenha liberdade para agir, para usar os seus instrumentos que somos nós, agir profeticamente, agir miraculosamente, para que Deus seja adorado, seja o centro da atenção, para que Jesus seja no Santíssimo Sacramento exaltado, amado, buscado, propagado, proclamado no Brasil, que assim seja conhecido o Brasil pelo mundo afora, que assim seja a realização do propósito de Deus para a nossa nação. Eu quero participar disso, eu já dei o meu sim para Deus nisso, mesmo com a minha miséria, meus pecados, minha imperfeição, Deus sabe de todas as coisas, mas eu disse para Ele, eu pago o preço, eu quero ser como Esther, eu quero pagar o preço. Eu quero pagar o preço. E você, meu irmão, minha irmã, eu convido você a fechar os olhos e dar sua resposta para Deus agora. Jesus está chamando, Ele está procurando, como diz em Ezequiel 22:30, está passeando pelo Brasil procurando corações disponíveis para se colocar na brecha. Homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, casais, homens e mulheres maduros, anciãos. Deus está chamando você, está dizendo, eu preciso que você assuma essa missão. Eu preciso que você se coloque na brecha, na muralha, diante da minha face, clamando em favor desse povo brasileiro, desse país, desse povo tão sofrido, tão necessitado, desse povo tão desprezado pelas suas autoridades, desse povo que sofre tanto pela corrupção sistêmica dos governantes, das autoridades. O Senhor espera a sua resposta, meu irmão, minha irmã. Dê a Ele, fale com Ele agora, do seu coração, sinceramente. O que você responde para Deus? Fale com Ele agora. Eu quero trazer, por fim, a passagem que o padre Roger Luiz cita no seu livro, Esther, capítulo 7, versículos de 3 a 6. Esther 7, 3 a 6. Diz assim: a rainha respondeu: se achei graça a teus olhos, ó rei, e se ao rei lhe parecer bem, concede-me a vida, eis o meu pedido, salva o meu povo, eis o meu desejo. Fomos votados, eu e meu povo, ao extermínio, à morte, ao aniquilamento. Se tivéssemos sido vendidos como escravos, eu me calaria. Mas eis que agora o opressor não poderia compensar o prejuízo que
causa ao mesmo rei. E o rei pergunta para Esther: quem é? E onde está quem maquina tal projeto em seu coração? O projeto de destruir o povo judeu, o povo de Esther. O opressor, o inimigo, disse a rainha, é Amã. Eis aí o infame. Meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus, porque o desfecho dessa história sempre é o mesmo de sempre. Deus consegue salvar o seu povo. O coração do rei é profundamente convencido por Esther. Depois de 3 dias que o povo estava junto com ela, jejuando, orando, clamando a graça, a unção de Deus para que desse certo a intervenção dela junto ao rei, e deu certo. O rei se convenceu, o rei entendeu que Amã manipulou ele, o rei cancelou o decreto, o rei permitiu e ainda deixou publicamente claro que deveria ser protegido o povo da rainha Esther, o povo de Deus, o povo judeu, o povo eleito. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Quero terminar pegando do próprio livro do Padre Roger, e se nós orarmos, a oração que ele transcreveu aqui, a oração da rainha Esther. Vamos fazer da oração de Esther a nossa própria oração agora para finalizarmos. Está na página, se você tem o livro, ou se você vai adquirir o livro, eu sugiro, vale a pena, vai ficar a vida inteira com o manual nas suas mãos. Página 106, página 107, a oração da rainha Esther. Diz assim: Ó Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Tu és bendito. Socorre-me, pois estou sozinho, e não tenho outro defensor senão Tu, Senhor. Agora que devo arriscar a minha vida, ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor, que Tu salvaste Noé no dilúvio. Ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor, que Tu entregaste 9 reis a Abraão, quando este dispunha de apenas 318 homens. Ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor, que Tu livraste Jonas do ventre da baleia. Ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor, que Tu livraste Ananias, Azarias e Misael da fornalha de fogo. Ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor, que Tu retiraste Daniel da cova dos leões. Ouvi dos livros dos meus antepassados que Tu compadeceste de Ezequias, rei dos judeus, quando estava às portas da morte e orava por sua vida, e Tu lhe concedeste mais 15 anos de vida. Ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor, que Tu concedeste um filho a Ana. Então, porque estou só e não tenho ninguém senão Tu, Senhor, meu Deus. Tu sabes que a Tua serva tem abominado reclinar-se com os incircuncisos. Ó Deus, Tu sabes que eu não tenho comido da mesa de suas maldições, nem bebido o vinho das suas libações. Tu sabes que desde o dia de minha coroação não tenho tido alegria, senão somente em Ti, Senhor. Tu sabes, ó Deus, que desde o momento em que esse traje passou por minha cabeça, eu o abomino como a um trapo imundo, e não foi feliz o dia em que eu o revesti. Agora, vem em auxílio a esta órfã. Inspira a palavra adequada à minha boca, diante do leão. Torna-me graciosa aos seus olhos e muda o seu coração, para que odeie quem nos ataca, para a perdição deste homem e dos que com ele consentem. E a nós, livra-nos das mãos dos nossos inimigos,
Converte o nosso luto em alegria e as nossas dores em salvação. Quanto aos que se levantam contra a tua herança, dá-lhes um castigo exemplar. Aparece, Senhor, manifesta-te, Senhor. Amém, aleluia. Que na minha vida, que na sua vida, e que através do nosso clamor, da nossa busca de fidelidade a Deus, a decisão de pagar o preço necessário pela missão da intercessão, pelas nossas famílias, pela nossa cidade, pela nossa nação, pela nossa igreja, que o Senhor nos abençoe, nos conceda a graça necessária e que assim como aconteceu na história de Esther, aconteça na história do Brasil, na história da sua cidade, na história da sua casa, das pessoas que você ama, na minha história, na sua história. Que assim seja para a glória de Deus. Que assim seja por intercessão da grande intercessora, a Virgem Maria, mestra de intercessão para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Continue firme no treinamento da intercessão profética que está sendo promovida pela nossa irmã Clara Helena. Deus nos abençoe. Tchau, tchau.